Você sente isso? Essa pontada no peito, uma espécie de vazio que parece não ter nome. Aquela sensação de que, não importa o quanto você faça, o quanto você conquiste, ainda falta alguma coisa, uma peça essencial que nunca se encaixa? Eu conheço essa sensação. Conheço muito bem. É uma dor que a gente aprende a esconder. Por anos, a gente disfarça com trabalho, com metas, com a busca incessante por mais. Mas ela está lá, no fundo, esperando um momento de silêncio, de desatenção, para se manifestar. Uma vergonha, talvez, por sentir que não é suficiente, mesmo tendo tudo. E por que eu sei de tudo isso? Porque eu sou o William, tenho 77 anos. E levei quase 70 para sequer começar a entender o que realmente estava acontecendo comigo. Levei uma vida inteira para nomear essa dor, esse vazio, essa invisibilidade que eu carregava. Não sou psicólogo, não sou guru, não vendo fórmula mágica. Sou apenas um homem que viveu, errou muito, perseguiu as coisas erradas por tempo demais e, finalmente, encontrou um pouco de paz. E essa paz, essa clareza, eu quero compartilhar. Não como uma lição, mas como uma confissão. De um homem para outro. Eu vejo a gente fazendo isso. Nós, homens, somos mestres em construir castelos para esconder os buracos dentro da gente. Um castelo de diplomas, de carros caros, de promoções, de uma família perfeita, na foto. Tudo para provar algo, para alguém, muitas vezes para nós mesmos. A gente corre atrás de reconhecimento, de aplauso, de muito bem, que nunca ouvimos de verdade. E essa corrida, ela vicia. Ela nos cega para o que realmente importa, para o que está bem debaixo do nosso nariz, dentro do nosso próprio peito. Essa busca incessante por validação externa, por ser visto, por ser o melhor. A gente faz isso sem perceber que estamos repetindo um padrão. Um padrão que foi gravado na gente quando éramos crianças, quando o nosso mundo era pequeno e as poucas figuras que tínhamos ao redor eram o nosso espelho. E se eu disser que essa busca, essa corrida, é um eco? Um eco de um tempo em que você esperava ser notado, ser elogiado, ser simplesmente reconhecido pelo que você era, não pelo que você fazia. E essa espera nunca foi totalmente preenchida. Meu pai, ele não batia. Nunca levantou a mão para mim. Mas cada palavra dele era uma régua, cada olhar uma avaliação. Eu me lembro de um dia, eu tinha uns 7 anos, e tinha construído uma torre de blocos que chegava quase até o teto. Estava tão orgulhoso. Ele entrou na sala, olhou para a torre por um segundo, e disse, poderia ter sido mais reta. Da próxima vez, preste mais atenção. Não houve muito bem, não houve um abraço. Apenas a crítica, a expectativa de algo mais, algo que eu nunca alcançava. Era sempre assim. Se eu tirasse 9 na escola, a pergunta era, por que não 10? Se eu ganhasse um jogo, era, você poderia ter jogado melhor. O amor, ou o que eu entendia por amor na época, parecia condicionado à minha performance, à minha perfeição. Eu aprendi que para ser amado, para ser aceito, eu precisava ser impecável. Precisava ser o melhor, o mais forte, o mais inteligente. E essa lição, ela se enraizou. Virou a minha bússola, mesmo que me levasse para lugares que me deixavam cada vez mais vazio. Aquele olhar de desaprovação, ou a ausência total de olhar, me ensinou que eu era fundamentalmente invisível a menos que eu fizesse algo extraordinário. E mesmo assim, o reconhecimento era fugaz, condicionado. Eu me lembro de ter conquistado tudo o que eu achava que queria. Aos 55 anos, eu era o CEO de uma empresa de sucesso, morava numa casa enorme, tinha carros importados. Olhei para minha vida, para o meu escritório com vista para a cidade, os troféus na estante. Minha esposa tinha acabado de me dar os parabéns por mais um negócio fechado. Meus filhos estavam na faculdade, encaminhados. Era o auge, o topo da montanha que eu passei a vida escalando. E o que eu senti? Nada. Um frio por dentro, um vazio que ecoava mais alto do que qualquer aplauso. Aquele dia, eu percebi que a linha de chegada que eu tanto persegui não tinha prêmio. Era só mais uma linha, e o vazio, a dor sem nome, ainda estava lá, intacto, talvez até maior. Tudo que eu construí por fora não conseguia preencher o que faltava por dentro. Esse padrão, ele não ficou só na carreira. Ele se derramou em tudo. No meu casamento, eu era um provedor excelente, mas um marido distante. Minha esposa reclamava que eu estava lá, mas não estava. Que eu ouvia, mas não escutava. Que eu via, mas não enxergava. Eu achava que dar conforto material era o suficiente. Que um presente caro compensava a minha ausência emocional. E meus filhos, eu via neles a mesma busca que eu tinha, a mesma sede por reconhecimento, a mesma dificuldade em simplesmente sentir.
Eu reproduzi, sem querer, o que eu recebi. E a culpa, quando isso me atingiu, foi esmagadora. Uma culpa pesada, de ter passado a mesma dor, a mesma invisibilidade, para aqueles que eu mais amava. Uma raiva contida por não ter percebido antes. Conheço homens da minha idade, e até mais jovens, que ainda correm. Ainda tentam provar. Ainda buscam o próximo negócio, o próximo troféu, a próxima validação. Eles têm a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, mas os olhos ainda carregam a mesma inquietação que os meus carregavam. Mas também conheço o José, meu amigo de infância. Ele nunca foi o homem de sucesso, na visão de mundo. Ele era um professor de história aposentado. Morava numa casa simples, com um jardim que ele cuidava com um carinho que eu nunca entendi. Eu o visitava e ele estava sempre ali, presente. Não olhando o celular, não pensando no próximo compromisso. Só ali, no silêncio do jardim, ou contando uma história sobre um aluno. Ele tinha uma leveza que eu nunca tive. Uma suficiência que eu só comecei a desejar depois dos 60. A liberdade, eu entendi, não é ter o poder de fazer o que se quer. É ter a paz de não precisar fazer nada para provar o seu valor. É a liberdade de ser, simplesmente ser, sem a necessidade de uma plateia, sem a busca por um aplauso que nunca chega. Suficiência, não é ter o bastante. Não é acumular. É ser o bastante. É reconhecer que o seu valor não está nas suas conquistas, nas suas posses, no seu status. Seu valor está em você, na sua essência, na sua capacidade de sentir, de estar presente, de amar e ser amado sem condições. Presença. É a coisa mais difícil e mais recompensadora que aprendi. Estar aqui, agora. Com meus netos, com meus poucos amigos, comigo mesmo. Sem a sombra do passado, sem a ansiedade do futuro. Apenas o agora, com toda a sua simplicidade e profundidade. Aquele medo de não ser bom o suficiente, de ser invisível, de ser rejeitado, é o que nos faz correr. É o que nos faz construir essas armaduras de sucesso. E essa armadura, ela nos protege, sim. Mas ela também nos isola, nos impede de sentir, de ser vulnerável, de ser verdadeiramente humano. Essa busca por preencher o vazio com coisas de fora, ela nunca vai funcionar. É como tentar encher um balde furado. Você pode jogar água o quanto quiser, mas ela sempre vai escorrer. Porque o buraco não está no balde. Está na sua percepção do balde. A solução externa nunca funcionou porque o problema nunca foi externo. A falta não está no que você não tem, mas no que você não reconhece em si mesmo. A falta de um olhar, de uma palavra, de um abraço lá atrás, criou uma ferida que só você pode curar, de dentro para fora. Você não precisa mais correr. Você não precisa mais provar. Você não precisa mais ser o melhor, o mais forte, o mais rico para ter valor. Permita-se parar. Permita-se sentir essa dor sem nome, essa culpa, essa vergonha. Ela está ali por um motivo. Permita-se reconhecer que você, como você é agora, é o bastante. Você é suficiente. Você é digno de amor, de paz, de presença. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, um homem. Com uma história. E um coração que ainda pode ser curado. Essa é a minha confissão. A verdade que levei uma vida inteira para desenterrar. E se isso, de alguma forma, tocou você, se fez você sentir que não está sozinho nessa dor, eu peço uma coisa. Pense em um amigo, em um irmão, em um pai, em alguém que você conhece que talvez esteja correndo a mesma corrida que eu corri. Alguém que você vê com um vazio nos olhos, mesmo com tudo. Compartilhe este vídeo com ele. Não para mim, não para o meu canal, mas para ele. Para que ele também possa começar a nomear o que sente. Para que ele saiba que não está sozinho. Que essa dor tem um nome, e que existe um caminho para a paz, um caminho que começa dentro. Porque o maior presente que podemos dar uns aos outros é a permissão para ser, para sentir, para parar de correr. É a permissão para ser simplesmente humano. E isso, meu amigo, é o suficiente.